Corrigindo a lista 20 do desafio Bem no Enem, né? Desafio Weekend Goiás Bem no Enem. Vamos lá, questão 1. Assinale a alternativa em que encontram-se as características da prosa do realismo. Quais são as características? O objetivismo, eles vão direto, são claros, objetivos e são totalmente contra o subjetivismo, ou seja, os sentimentos, o eu, tá? Tanto que os textos estão escritos sempre, na maioria das vezes, em terceira pessoa, visando justamente simplesmente contar a história sem ater às suas próprias opiniões. Então, objetivismo, subordinação dos sentimentos e interesses sociais. Então, o que pesa em primeiro lugar? Os sentimentos ou os interesses? Interesses sociais e materiais. Crítica às instituições decadentes da sociedade burguesa, ou seja, a igreja, a família e a escola. Portanto, as características estão todas aqui na letra A. No 2, leia atentamente. Bom, a questão vem, verificamos que em relação ao realismo e naturalismo estão corretas quais? Então, realismo e naturalismo, vamos lá. Segundo a Revolução Industrial, o cientificismo, o progresso tecnológico, o socialismo utópico, a filosofia positivista de Augusto Comte, o evolucionismo formam o contexto sociopolítico, econômico, filosófico e científico em que se desenvolveu a estética realista. Então, essa aqui é verdadeira, a 1 é verdadeira, tá? Então, os seus romances são tidos como romances de tese, justamente porque ela é muito voltado para a ciência, para o uso da razão, da filosofia. Então, 1. 2. O escritor realista acerca-se dos objetos e das pessoas de um modo pessoal? De jeito nenhum, não existe subjetividade, então essa aqui é falsa. 3. Os maiores representantes da estética realista e naturalista no Brasil foram Machado de Assis, 5. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, entre outros, né? Aloysio Azevedo com o Cortiço, com o Mulato, e Raul Pompeia com o Ateneu. Então essa aqui é verdadeira também. 4. Poderíamos citar como característica da estética realista o individualismo, a linguagem erudita e a visão fantasiosa da sociedade? Falso. Não tinha nada de individualismo, né, e nada de visão fantasiosa e sim realista da sociedade. Portanto, a correta é simplesmente as questões 1 e 3. Portanto, 1 e 3, letra B. Na questão 3 eu vou direto para a questão, porque a questão não tem muito a ver com o fragmento do Cortiço que foi citado lá em cima, não. Então, aqui no naturalismo, época literária em que pertenceu o Aloysio Azevedo, o homem é visto como? O homem ele é visto de forma negligente e egocêntrica, preocupado apenas com seu próprio bem-estar. E aí a gente visualiza, por exemplo, o João Romão de O Cortiço. Esse personagem, a gente sabe que ele economizou o máximo para quê? Né? Para enriquecer. Então, ele visava simplesmente o seu bem-estar. Ele se utilizou da Bertoleza enquanto quis, enquanto pôde, visualizando simplesmente seu bem-estar. Então, quando a gente vê o naturalismo, o fragmento logo acima que vocês leram era de O Cortiço, do Aloysio Azevedo, então é assim que o homem é visto no contexto da obra aqui em cima, que é um trecho da obra O Cortiço. Na 4 nós temos sobre o realismo, assinale a alternativa incorreta. Então, vamos lá, incorreta. O realismo surgiu na Europa como reação ao naturalismo? De jeito nenhum. Ele surgiu em reação ao romantismo. Então, aqui nós já encontramos de cara a alternativa incorreta, que é a letra A. Todas as outras aqui, o realismo e o naturalismo têm as mesmas bases, embora sejam movimentos diferentes, sim, porque o naturalismo ele complementa o realismo, né? É verdadeira. O realismo surgiu como consequência do cientificismo do século XIX, com certeza, que são o determinismo e o darwinismo. O determinismo são aquelas bases que é hereditariedade, quer dizer, de quem você nasceu você vai herdar essas características, e também que diz que o homem é fruto do meio. Se ele estiver em um meio social torpe, ele também será torpe. E o darwinismo é aquela teoria evolucionista que diz que somente os mais fortes sobrevivem,
tá? Gustave Flaubert, sim, foi um dos precursores do realismo, escreveu Madame Bovary na França, ele é o representante francês do realismo. Émile Zola escreveu romance de tese e influenciou escritores brasileiros, com certeza. Émile Zola escreveu, por exemplo, o Germinal, que conta sobre a revolução operária, né, dos trabalhadores das minas, dos mineiros, que queriam tomar o poder à força através da morte, houve muito derramamento de sangue e tudo mais. Então, todas elas são verdadeiras, exceto a letra A. Bom, nessa questão 5, assinale a alternativa que melhor caracteriza o realismo. Aqui se diz que é uma preocupação de justificar, à luz da razão, as reações das personagens, seus procedimentos, os problemas sentimentais, metafísicos apresentados. Então, quando a gente fala sobre questões sentimentais, você já está indo contra a vertente realista. Então, essa aqui não caracterizaria totalmente o realismo. Letra B. A apresentação do homem como ser dominado pelos instintos, taras e pela carga hereditária em detrimento da razão, de jeito nenhum. Na verdade, o homem vai ser apresentado, né, como um fruto do meio, onde existe sim os instintos, mas ele não é a representação característica principal do realismo. Letra C. Preocupação em retratar a realidade como ela é. Opa, olha só. A realidade como ela é sem transformá-la. Sim, uma visão objetiva. O autor, ao relatar, deverá estar baseado na documentação e observação da realidade. Então, a que melhor caracteriza o realismo aqui é essa alternativa C, tá? O amor, ele não é visto unicamente como aspecto sexual, então invalida essa questão. E aqui vem os aspectos descritivos e minuciosos, sempre que possível, baseados na observação da realidade e do subjetivismo. Então, este subjetivismo aqui invalida e o sentimentalismo também do autor invalida essa questão, tá? Até aqui, né, seria verdadeira, exceto o subjetivismo e sentimentalismo do autor, invalidando essa alternativa aí como característica do realismo. Questão 6. Memórias Póstumas de Brás Cubas é considerado o romance divisor de águas da obra machadiana, porque a partir dele o que o autor vai fazer? Ele, na verdade, vai desmistificar as idealizações românticas, quer dizer, a partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele já não vai mais falar de um amor romântico, coisa que acontecia, por exemplo, lá em Dom Casmurro, né? E assume uma visão crítica que, despindo as aparências que encobrem a realidade, busca razões últimas das emoções humanas. Vamos lembrar, o personagem principal de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o Brás, ele é um personagem despido de moralidade, né? Despido de ética, e porque ele não se importa em falar exatamente aquilo que ele pensa, como ele enxerga e tudo, a forma como ele agiu durante toda a vida, porque ele é um defunto autor. Então, ele não teme mais julgamentos, ele já morreu. Então, ele tanto inicia a sua narrativa, a trajetória do livro, a trama, pelo momento da morte dele. Lembram disso? Então, ele não está nem aí falar tudo de maneira escrachada, porque ele não teme mais a questão da avaliação de ninguém. Questão 7. Assinale a alternativa que contém a afirmação correta sobre o naturalismo no Brasil. Bom, o naturalismo no Brasil, por seus princípios científicos, considerava as narrativas literárias exemplos da demonstração de teses e de ideias sobre a sociedade e sobre o homem. É esse aqui que caracteriza, né, o naturalismo dentro do realismo brasileiro, tá? As outras são invalidadas, que aqui, ó, o naturalismo os elementos da natureza, não tem nada a ver com elementos da natureza do Brasil descritos, né? É o naturalismo, ou seja, não o naturalismo, os elementos da natureza selvagem do Brasil, na verdade foi utilizado na primeira fase do romantismo, então invalida a letra B. Valorização da natureza, mais uma vez invalidada também. Naturalismo no Brasil esteve sempre ligado à beleza das paisagens, invalida também. O naturalismo do século XIX no Brasil difundiu a literatura da linguagem científica e hermética, uma linguagem dificultosa, uma linguagem cheia de enigmas, selada, fechada. Quer dizer, não. A linguagem naturalista do realismo, ela está voltada para atingir o máximo de pessoas, né, que possam ler. Então, ela não foi simplesmente lida por intelectuais. Portanto, a correta é a letra A. Questão 8. Lendo o fragmento, então, dessa questão da FUVEST. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa,
começou a minhocar, fervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea ali mesmo, daquele lameiro, a multiplicar-se como larvas de esterco. Esse aqui é um trecho de O Cortiço, onde existe essa metáfora, essa comparação direta a animais, característica essa conhecida como zoomorfização. Bom, fragmento de O Cortiço, romance de Aloysio Azevedo, apresenta uma característica fundamental do naturalismo. Qual é? Qual é a característica do naturalismo, gente? É uma compreensão biológica do mundo. Essa comparação do homem, do ser humano, aos animais, né? Então, chamada de zoomorfização, é uma característica biológica do mundo, portanto, letra B.